Seja bem-vindo. Na aula de hoje nós falaremos sobre Instagram e mais especificamente sobre como você atrai de 30 a 100 seguidores compradores. Não é só seguidor, tá? Pessoas que querem entreter, mas pessoas que são suas seguidores e compradores dentro do teu trabalho ali e aquilo que você está fazendo dentro da sua rede social, tá bom? Vamos falar especificamente sobre o Instagram nesse caso, porque o Instagram ele é ainda a melhor ferramenta para que você consiga fazer vendas através da construção de relacionamento e os serviços que vocês prestam ali dentro. Então, a rede social que nós vamos usar aqui como base é sempre o Instagram, beleza? Uma coisa importantíssima sobre o encontro de hoje é o seguinte: esse encontro aqui, ele é um encontro que é um pouco difícil, tá? E eu tenho que ser bem honesto contigo em relação a esse processo. Por quê? Porque nada que é feito dentro de uma rede social e que você invariavelmente vai fazer ali o processo de atração, de construção de base, de clientes, vai ser algo fácil. Por quê? Porque se fosse fácil, primeiro, todo mundo faria, segundo, estava todo mundo com dinheiro no bolso, tá bom? Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo que é interno, tá? É da minha empresa isso. Nós fazemos isso acontecer aqui dentro também. E isso também é um framework que nós estamos utilizando e nós validamos isso recentemente. Então, o que eu estou te trazendo aqui é algo testado, validado, comprovado e que traz resultado financeiro, tá bom? Não vou falar aqui necessariamente de como vocês fazem conteúdos virais ou como vocês crescem a audiência e algo do tipo, porque a nossa lógica hoje é o seguinte: a gente pensar em termos práticos de 100 a 30 seguidores compradores, tá? Bota isso na cabeça. Não adianta nada você ter uma audiência muito grande se essa audiência sua não compra, né? Vou dar um exemplo já prático sobre isso. Recentemente nós fizemos um projeto com uma grande influenciadora, ela tem mais de 1,5 milhão de seguidores, e a gente vendeu um produto de R$ 300 nessa audiência, beleza? E aí você pensa, pô, 1,5 milhão de seguidores, vendemos muito, né? Não, nós vendemos apenas três produtos. Ou seja, de um lançamento que nós fizemos, com mais de 2.000 pessoas participando desse lançamento, nós vendemos apenas três produtos de R$ 300. Ou seja, não faturamos nem R$ 1.000 com esse produto. Foi um projeto que deu prejuízo e tá tudo bem, é normal isso acontecer, porque sempre é um teste no começo, mas aqui eu já quero colocar essa premissa na cabeça de vocês. Por quê? Porque não é sobre a quantidade de pessoas, mas sim sobre a qualidade dessas pessoas ali dentro, tá bom? Então vamos focar nisso. Apesar de ser um número expressivo de 30 a 100 seguidores por dia, o que o nosso Instagram hoje gera em termos de resultado, ele é um resultado até que bastante consistente ao longo dos anos, né? Então a gente tem aqui em torno de 200 a 600 seguidores por dia no meu Instagram, tá bom? Vou falar do meu Instagram porque aqui eu consigo trazer bastante número para vocês. Desses 200 a 600 seguidores por dia, nós temos 13.000 clientes, tá bom? Clientes não, compradores. Nós temos hoje 802, né, que entrou ontem uma pessoa nova na mentoria, 802 mentorados, tá bom? E a gente gera aqui por dia mais ou menos de 3 a R$ 25.000 por dia de venda, tá bom? Vendas de mentorias, vendas de cursos, vendas de consultoria, vendas de processo de implementação. Então a gente está com um negócio bem robusto há muito tempo. E a gente fazia, não agora mais, né, porque eu parei de oferecer meus low tickets e parei de rodar tráfego, mas nós fizemos durante 72 semanas consecutivas, tá? Semanas consecutivas. A gente sabe aqui que foi mais de um ano, né? Um ano tem 52 semanas aproximadamente. Nós fizemos mais de R$ 1.000 antes do meio-dia, tá? Durante 72 semanas consecutivas. Então, eu consigo te trazer algumas informações relevantes em relação a Instagram e em relação também ao processo como um todo. Lembrando que não aqui vou ensinar vocês a fazer um perfil que viraliza, que cresce 1 milhão de seguidores, até porque a maior parte dessas pessoas que têm muitos seguidores, elas não monetizam. Então o jogo não é esse, tá bom? Vamos lá, vamos dar aqui início ao nosso processo e prestem muita atenção no que nós vamos fazer. O nome dessa aula, ela se chama Máquina de Seguidores, tá? Então, o nome dessa aula se chama Máquina de Seguidores.
Mas é só de seguidores, Rodrigo? Não, de forma alguma, tá? Porque os seguidores eles passam por um processo dentro da jornada da sua empresa, né? Todo cliente tem uma jornada e essa jornada ela precisa ser descoberta, tá bom? Vamos lá, vamos começar a desenhar aqui uma coisa que eu ensinei para vocês no encontro sobre brand e sobre construção de marca pessoal, tá? Pensa sempre o seguinte comigo. A lógica do máquina de seguidores é você pensar não em funil de vendas, mas em jornada de cliente, tá? Aqui, no topo da pirâmide, a gente tem os compradores. Então, vou colocar um Czinho aqui. E aqui embaixo, na parte de baixo da pirâmide, nós temos os seguidores, tá bom? Então, nós temos compradores, nós temos seguidores, beleza? Esse cliente aqui, ele passa por uma jornada contigo. Isso aqui é a jornada do cliente, tá? Então, ele passa por essa jornada contigo e ele avança em um determinado tempo, em um determinado, inclusive, motivo para comprar de você. Sempre que você passa por uma jornada, você também leva o seu cliente a participar de uma jornada contigo. Então, à medida com que você evolui, você gera movimento para a sua base e para aquilo que você está fazendo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que você começa a se comunicar e se movimentar, as pessoas acompanham o seu processo e elas tendem a se conectar ainda mais contigo. Só que pensa comigo o seguinte: eu ensinei na última aula, inclusive, que a lógica da jornada do cliente não é em torno de funil, né? É como se fosse aqui um funil, só que na horizontal. Então as pessoas elas estão fora aqui, tá? Então, deixa eu botar de outra cor aqui. Elas estão fora do processo contigo, elas são desconhecidas. Então elas não te conhecem. Depois que ela entra no processo, elas passam a ser curiosas, e aí aqui a gente pode colocar outra palavra, já vou colocar para vocês entenderem. Elas estão aqui te conhecendo, né? Elas passam a te seguir, elas passam a confiar em você e aqui desdobra em venda. Sempre assim, tá? Então eu não te conheço, depois que eu não te conheço, eu começo a te conhecer, começo a me relacionar contigo, e aí, em um dado momento, eu te vejo muitas vezes no Instagram ou no tráfego, ou qualquer que seja a coisa, eu sigo você. Desse processo de seguir, eu começo a confiar em você, porque aqui eu tenho um relacionamento de fato, e desse relacionamento eu acabo comprando de você, tá? Então a lógica é você pensar assim: como é que eu trago essa pessoa que não me conhece até ela vir comprar de mim? Porque essa é a lógica e é por isso que a gente trabalha, né? Nós não somos uma ONG, o objetivo da gente é fazer vendas. Só que, beleza, eu vou fazer vendas de qualquer forma? Não, eu vou fazer vendas pensando nessa premissa aqui que eu desenhei para você, tá? E essa premissa é muito simples de entender. Ela é a seguinte: imaginando que você está num cenário ideal de mundo, tá? E você tem uma gestante. Vou falar com fotógrafos aqui necessariamente, tá? Se você tem uma gestante, tá bom? Num cenário ideal, essa gestante, antes dela ser gestante, o que que ela teve? Ela teve um casamento, tá bom? Lembrando que é um cenário ideal, tá? Antes do casamento, ela teve uma outra coisa, que foi o quê? Um relacionamento. E aqui foi um namoro, talvez, tá bom? E antes do relacionamento, ela teve o quê? Ela teve um processo de ser solteira, tá bom? Então tá. Você consegue perceber que isso daqui também é uma jornada? Que ela saiu de solteira e foi para ser uma gestante no futuro. Presta atenção no que eu tô falando. Essa mulher aqui, que é a solteira e hoje é a gestante, ela era solteira, não te conhecendo, mas ela poderia ser também uma gestante não te conhecendo. Vocês concordam comigo? Que podem ter pessoas que são gestantes que não te conhecem, mas podem ter pessoas também que são as solteiras. As gestantes que não te conhecem, o que que você faz com ela? Tráfego para funil de vendas. Simples. Idiota de entender isso aqui também. Por quê? Porque aqui a gente vai assumir essa palavra aqui, ó. Pessoas prontas para comprar, tá bom? Se ela tá pronta para comprar, ela precisa se relacionar muito tempo contigo? Não, porque ela já tá pronta para comprar. Ela só precisa de uma oferta. E essa oferta tem que fazer sentido para a realidade dela. Bom, assumindo isso como verdade, né, porque a gente precisa assumir algumas coisas como verdade, eu entendo que existem pessoas que não estão prontas para comprar porque talvez elas não estejam na fase de comprar. Você concorda comigo que essa mulher solteira, nesse cenário ideal, ela não tem nenhum relacionamento, a chance dela estar grávida, dela estar gestando é muito pequena. Apesar de existir isso no Brasil, tá, gente? No mundo também. Mas vamos pensar no cenário ideal, tá? Então, adianta você oferecer o ensaio gestante para essa mulher? Não adianta. Por que que não adianta? Porque ela não está na fase de compra, tá bom? Então, o que muitos de vocês cometem de erro é o quê?
Vocês estão pensando apenas nessa pessoa que está pronta para comprar, mas vocês esquecem dessas pessoas todas que estão aqui, ó, passando pela jornada. E aí que está o erro de vocês, e esse é um dos motivos pelo qual vocês não conseguem vender o trabalho de vocês no longo prazo. Vocês ficam sempre tentando vender o seu trabalho para agora. Vocês sempre precisam e tentam vender o seu trabalho para as pessoas que estão prontas agora, que estão te seguindo agora. Mas você esquece das pessoas que ainda não te conhecem e que ainda não estão na fase de comprar aquilo que você está vendendo, tá? Tá fazendo sentido até então? Maravilha. Então vocês entenderam que, dentro daquilo que eu acredito que é melhor para vocês, a lógica mais inteligente para que eu não dependa de tráfego é criar audiência. Eu posso criar audiência com tráfego pago e também com tráfego orgânico, tá bom? Tráfego orgânico eu vou chamar de movimento. Eu não vou chamar de tráfego orgânico, porque senão vocês vão achar que é produção de conteúdo. Produção de conteúdo é um elemento do tráfego orgânico. Tráfego pago é anúncio, necessariamente, tá bom? Então, beleza. Agora a gente começa o nosso processo de construção para que isso aconteça, né? Se eu entendi que eu tenho pessoas que não me conhecem e elas precisam passar por essa jornada aqui até que elas comprem de mim, existem momentos e formas dessas pessoas chegarem até você e nós vamos falar sobre isso, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a estratégia, chamada de estratégia, de acesso emocional, tá bom? Estratégia de acesso emocional. Essa estratégia de acesso emocional, a gente tem 4 pilares aqui, que são os pilares que eu mais gosto de trabalhar, tá bom? O primeiro pilar é o seguinte: o primeiro pilar é criar dualidades, beleza? Então eu crio dualidades o tempo inteiro. Criar dualidades é o quê? Criar dualidades é o bem e o mal, o bom e o ruim, o feio e o bonito, tá bom? Então tem certo e errado também. Por que que eu assumo isso daqui dentro da jornada? Porque lembra, as pessoas estão perdidas. Elas não precisam pensar o tempo inteiro. Às vezes elas só querem uma resposta. E eu preciso também falar isso para vocês porque existe um movimento no mercado, né, de que as pessoas precisam ser autênticas, de que elas precisam ser tomadoras das próprias decisões, e muitas vezes isso é cansativo demais. E nem todo mundo quer ser essa pessoa autêntica que toma decisão o tempo inteiro. Às vezes você quer só ajuda, e tá tudo bem. Então você não precisa ser 100% nisso o tempo inteiro. A verdade é que tem coisas que você não precisa porque é um empenho e um gasto de energia desnecessário. Então a gente cria a dualidade para pegar as pessoas que estão perdidas e essas pessoas que estão perdidas, elas não se sintam mais perdidas porque alguém já mostrou para ela o que é bom, o que é ruim. Ah, Rodrigo, mas aí a gente precisa relativizar algumas coisas. Não relativize. Por quê? Rede social não é lugar para relativizar coisa. Porque as pessoas estão ali para discordar de você ou elas estão ali para concordar de você. E quem concorda ou discorda está na quarta camada da personalidade. Essa pessoa ainda não tem capacidade intelectual para poder desenvolver um pensamento crítico sobre algo. Então ela vai sempre concordar ou discordar. Uma pessoa que é inteligente, ela não concorda ou discorda. Uma pessoa que é inteligente, ela quer saber como você pensa. E essa é a pessoa que a gente quer fazer o processo. Mas, Rodrigo, você está falando aqui que existem coisas boas e ruins. O meu cliente também sabe disso. O meu cliente, ele sabe como eu penso e ele não coloca isso dentro do próprio estômago porque ele sabe que isso é só uma estratégia de marketing, né? Isso aqui é só uma estratégia para chamar atenção. E acabou, ponto final, nada mais além disso, né? Então a gente cria dualidade o tempo inteiro, por quê? Porque a gente quer segmentar as coisas. Então vocês bem viram um post que eu soltei hoje sobre produção cultural da esquerda, né? Post proposital. Por quê? Porque esse post proposital, ele serve para exemplo aqui na aula. Então foi um post que deve ter ali em torno dos seus 200 comentários agora, né? Eu não sei exatamente quantos tem agora, mas deve estar em torno de 200 comentários, 211 comentários, e ele é um post de filtro. Por quê? Porque eu estou criando uma dualidade. Porque dentro da construção de dualidade é o acesso emocional, de forma positiva ou de forma negativa. De forma positiva para aqueles que concordam com o que eu falo e de forma negativa para aqueles que discordam das coisas que eu falo, ok? Então o objetivo desse post, ele é muito estratégico. Ele é de chamar a atenção. Vamos lá. O segundo pilar que eu acho importante vocês terem noção aqui é que, da mesma forma que eu usei esse post como estratégia,
a gente faz uma coisa que é chamar, que é levantar os inimigos, né? Então, esse post ele levantou um inimigo também muito claro, que foi o quê? Esquerda versus direita. E eu levantei um inimigo específico, que foi o quê? A esquerda. Porque a esquerda, nesse caso aqui, ela cria a dualidade de que ser de esquerda é ruim, ok? Gente, quem é inteligente, eu não preciso ficar justificando esse argumento. Por quê? Porque ser de esquerda ou ser de direita não diz respeito sobre o grau de intelectualidade dessa pessoa, ok? E a gente sabe muito bem disso, que existem pessoas muito inteligentes que são de um partido e muito inteligentes que são de outro partido. Inteligência não é um aspecto moral. Inteligência é um aspecto intelectual. Então a gente não está falando sobre moralidade nesse caso. Está falando sobre inteligência intelectual. Beleza? Porque tem inteligência emocional também, por isso que parece ser redundante, tá? Inteligência intelectual é diferente de inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência espiritual, tá bom? Só para vocês terem noção aí, para achar que não é um pleonasmo, tá? Então, eu fiz isso aqui propositalmente. Então, a gente levanta os inimigos propositalmente, porque todos os seus clientes têm um inimigo também. Você tem que descobrir qual é esse inimigo do seu cliente. Às vezes, o inimigo de vocês é o quê? Vocês estão travados na carreira de vocês e vocês não sabem para onde ir. Então, eu posso levar e posso levantar esse inimigo. E eu levanto o inimigo o tempo inteiro. Um inimigo muito comum, se vocês analisarem meu Instagram, é o inimigo do reconhecimento. Eu sempre falo que o fotógrafo não é reconhecido, que as pessoas não valorizam fotografia. Por quê? Porque esse é o inimigo do fotógrafo. A falta de valorização e a falta de reconhecimento, tá bom? Então eu levanto propositalmente isso. Outra coisa que eu faço bastante é o quê? Eu dou voz, né? Dar voz aos oprimidos, tá bom? Então, quando eu falo sobre reconhecimento e eu falo que a fotografia é uma das coisas mais importantes que existem no mundo, eu estou falando sobre quem? Sobre alguém que não tem o senso de reconhecimento, que sabe que a fotografia é algo importante para a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo ele se sente oprimido pelos outros porque os outros não dão valor às coisas que ele está fazendo. Então, dar voz aos oprimidos é uma coisa interessantíssima também. E o último elemento que eu faço aqui, o último elemento curioso, inclusive, é eu uso o cotidiano. Então eu falo sobre coisas que eu estou fazendo, coisas que eu estou conversando, coisas que os meus clientes estão passando, coisas que as pessoas estão vivendo. Por quê? Porque o cotidiano ele aterriza a pessoa em dois sensos. Qual é o senso? O senso de reconhecimento e o senso de pertencimento. E o senso de reconhecimento mais o senso de pertencimento, ele desdobra em um outro senso. Qual é a palavra que eu vou colocar aqui embaixo? Quem descobrir, eu vou dar 1 ano de mentoria. Qual é a palavra? O senso de reconhecimento e o senso de pertencimento, eles sintetizados desdobram uma coisa. Qual é essa coisa? Valores? Não. Coragem? Não. Comprometimento? Não. Mais uma chance. Merecimento? Não. Identidade? Confiança? Não. Reconhecimento? Também não. Comunidade? Também não. Essa palavra aqui, ó. Nunca esqueçam dela, tá? Acolhimento. Isso aqui é uma coisa que vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês nunca iam esperar que eu falasse sobre isso. Por quê? Isso aqui é muito curioso, tá? Parece que não é, mas é muito curioso porque é contra-intuitivo isso daqui, mas deveria ser óbvio. Pensam vocês comigo. Vocês que são meus alunos, vocês sabem muito bem disso, né? Vocês que vieram à imersão, por exemplo, vocês sabem muito bem disso. Ah, qual é a coisa que vocês mais sentiram quando vocês estiveram na imersão? Não foi a intelectualidade do Rodrigo, não foi o acesso aos outros mentores, apesar dessas coisas terem sido importantes. Qual foi a coisa? Vocês se sentiram pertencentes a uma comunidade, a um lugar, a um ambiente, e vocês se reconheceram como parte desse lugar. O desdobramento disso é o acolhimento que vocês têm um com o outro. Então vocês saem da imersão com saudade um do outro. Vocês saem da imersão não querendo sair da imersão. Né? O Diego falou que é uma nova família. Por quê? A analogia que a gente tem como família, né, Diego, é justamente esse acolhimento.
Acolhimento para as coisas boas e coisas ruins. Acolhimento não é só afago, tá? Acolhimento é o quê? Você ter um lugar para você poder ir e você poder ser quem você é. Então, naturalmente, vocês sentem essa palavra aqui. E o teu cliente quer o que de você? Quer isso daqui também. Ele não sabe que ele quer isso, mas ele quer isso aqui também. Porque quando ele tem o senso de acolhimento desdobrado, que é um desdobramento, tá, gente? Você não só acolhe a pessoa, ela tem que se sentir pertencente a um lugar e ela tem que reconhecer que ela faz parte daquele lugar. E aí você tem essa palavra aqui, que é uma palavra bem curiosa mesmo, e faz com que o teu cliente ele se sinta confortável para falar sobre as coisas que ele sente. O seu cliente ele se sente confortável para comunicar as coisas que ele está vivendo, que ele está passando. Isso tudo faz toda a diferença na jornada desse cliente. E a partir disso a gente faz o que o marketing político faz muito bem. Vamos lá, colocar uma nova aba aqui. Deixa eu colocar em branco aqui, ver se fica melhor para vocês verem aí. Vocês gostam mais do branco ou da tela preta? Acho que a tela preta fica mais legal, né? Tela preta mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vou falar sobre marketing político para explicar o que eu tô falando, tá bom? Vocês sabem muito bem que o marketing político é uma estratégia assim, ó, que não é dos dias de hoje que ela existe. E essa estratégia aqui, ela é um dos maiores criadores de comunidade que existem. Vocês sabem muito bem disso. A lógica e a percepção que a gente tem sobre essa realidade de marketing político ser muito forte é a própria polaridade, tá bom? A polaridade que a gente pode chamar de dualidade. Não é a mesma coisa, tá bom? Mas é uma seta indo e uma seta voltando. Por quê? Quando eu sou polar, eu assumo um lado. Se eu assumo um lado, como senso de resistência, a gente tem o quê? A dualidade. Então, o outro lado é o errado, eu que sou o certo, tá bom? Pega só isso daqui que eu falei, não vamos nos aprofundar sobre isso. Porque a lógica disso daqui é o seguinte: o marketing político, ele também trabalha cinco pilares. Eu falei quatro pilares aqui em cima, né? Da estratégia de acesso emocional. Só que o marketing político, ele trabalha cinco pilares importantes. O primeiro pilar do marketing político é encorajamento, encorajar seus sonhos. É o sonho da picanha, por exemplo, tá? Do final de semana. Então, encorajar os sonhos das pessoas é importante para que elas deem a atenção necessária para aquilo que você quer. Outra coisa é justificar os fracassos, né? Brasileiro, principalmente, anota isso. Brasileiro, principalmente, não gosta de sentir culpa. E culpa não gera conversão, tá bom? Então, lide com culpa, ele não compra. Ah, você tá gordo porque você quer. Não, você tá gordo porque a indústria alimentícia, ela coloca vários ingredientes que deixam você inchado. Diferente, viu como é que é diferente? Eu aliviei agora um fracasso que você tem. Vamos lá. O terceiro elemento é a gente confirmar as suspeitas. Como assim, Rodrigo? Confirmar as suspeitas. Eu falo, olha só, o seu Instagram não está dando certo, não é porque você não sabe fazer Instagram, é porque o algoritmo te sabota e você sabe disso. Pronto. Confirmei uma suspeita que você tinha na sua cabeça. Tá bom? Não vou ficar me aprofundando em muitos exemplos, porque senão não vai dar tempo de fazer a aula, né? E a gente tem muita aula para dar ainda hoje. Então, confirmaram as suspeitas. O quinto elemento é atirar pedras nos inimigos. Beleza? Então, foi como eu disse aqui em cima, você levanta o inimigo, só que você bate nesse inimigo. Você fala que ele é ruim, você fala que ele não presta, você fala que isso não é o melhor caminho para seguir. Claro que do seu jeito de falar, né, gente? Você não vai falar igual o Rodrigo, não vai falar igual o Pablo Marçal. Você vai só ter a sua personalidade associada a esse teu posicionamento. E o quinto elemento, mas não menos importante, né, não mais importante, é menos importante, é a gente aliviar a culpa desse lead, tá bom? Então a gente faz e traz esses cinco elementos sempre. A gente encoraja sonhos, justifica fracassos, confirma suspeitas, atira pedra em inimigos e nós aliviamos a culpa desse lead. Maravilha, Rodrigo.
Fez todo sentido agora, agora a gente consegue ter clareza absoluta do porquê que existe polaridade e do porquê que existe as dualidades. E elas existem por uma razão muito óbvia, que é o quê? Razão de segmentação puramente? Não. Aqui eu quero fazer um adendo rapidinho, tá? Sobre a palavra posicionamento. Eu gosto muito de falar com vocês sobre isso, para vocês não terem dúvidas nunca mais sobre o que que é posicionamento. E eu expliquei sobre isso numa aula, dando o exemplo da ilha, tá? Ilha é um melhor exemplo para vocês entenderem sobre o que é posicionamento. Imagina que aqui tem uma ilha pequena, aqui tem uma arvorezinha e aqui tem uma ilha gigante, tá bom? Bom, aqui da ilha pequena, você tem aqui você e aqui na ilha grande você tem uma outra pessoa, tá? Essas ilhas, elas passam por um processo de percepção, tá bom? Uma ilha é menor que a outra, uma ilha é maior que a outra. Então a gente tem aqui a percepção, tá bom? Sendo trabalhada o tempo inteiro. A palavra percepção é a maneira como você enxerga o mundo, tá? Vou ter que fingir que isso aqui é uns olhozinhos, tá? É a maneira como você enxerga o mundo. Mas não é só a maneira como você enxerga o mundo, é a maneira como você interpreta, tá bom? Então tem muita gente que tem a percepção sobre o mundo e não é porque que ela tem uma percepção que a interpretação dela está sendo certa, beleza? Entendam isso. Não é porque alguém falou alguma coisa que essa percepção está correta. É a maneira como ela olha, porque ela olha com os olhos dela. Só que a interpretação dela está associada ao quê? À cultura dela. Só a cultura, Rodrigo? Não, porque cultura a gente vai atribuir como padrão intelectual, padrão emocional e padrão relacional. Beleza? Estão comigo aqui? Eu falei que era complexo, tá? Vamos fazer o processo inverso agora? Olha só, à medida com que eu me desenvolvo intelectualmente, emocionalmente e relacionalmente, eu tenho uma cultura associada a mim. Essa cultura, ela me ajuda a interpretar o mundo de uma forma melhor. E essa interpretação faz com que eu tenha uma percepção diferente sobre aquilo que eu faço. Então eu posso ser grande e estar num lugar pequeno, e eu posso ser pequeno e estar num lugar grande. A ideia é que você seja o quê? Seja grande num lugar grande. Ok? Tudo bem até aqui? Então, a noção de posicionamento que eu quero trazer para vocês, ela não é pura e simplesmente sobre eu me vestir assim ou me vestir assado. Por quê? Porque é o seguinte, ó, se eu estou, presta atenção, se eu estou encorajando o sonho das pessoas, justificando os fracassos dela, confirmando as suspeitas que elas têm, atirando pedra nos inimigos dela e aliviando as culpas que elas têm, elas vão escolher a ilha que elas devem seguir. Então, entenda isso. Imagina que você é um grande barco agora, tá bom? Você é um grande barco e você está indo rumo a uma ilha, tá bom? Só que esse barco aqui, ele não tem motor, ele tem pessoas que remam contigo. Então, quanto mais, presta atenção, quanto mais eu faço esses 5 elementos, mais pessoas entram no meu barco. Beleza? E esse barco, ele tem uma jornada. Lembra da jornada que eu falei antes? A palavra jornada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca uso uma palavra que eu não quero usar. Tá bom? Eu nunca uso uma palavra que eu não quero usar. Elas são colocadas aqui de forma estratégica. Então, a jornada que você vai levar seus clientes dentro desse barco novo é justamente isso daqui, ó. Essa mesma jornada aqui, que é uma jornada de aglomeração de pessoas em um determinado objetivo. E no teu caso, o objetivo é o quê? Vender. E no caso delas é o quê? Pertencer e se sentirem reconhecidas nesses lugares que elas estão. Entendeu? Por que que grandes navegações foi importante? Por quê? Porque eles tinham um objetivo em comum. Eles precisavam de gente corajosa para poder atravessar os mares com eles, certo? Essa pessoa que liderava essas grandes navegações, eles tinham um manifesto. Lembra disso? A palavra manifesto ela vem dessa época. Que era o quê? Uma ideia que eles defendiam, independente se eles iam dar a vida por essa ideia ou não. Bom, curioso isso, né? Porque o tempo inteiro eles estavam o quê? Encorajando os sonhos dessas pessoas que estavam dentro do barco. O tempo inteiro eles estavam o quê? Não deixando essas pessoas fracassarem em torno da família delas. O tempo inteiro elas estavam fazendo o quê? Confirmando as suspeitas delas sobre a visão de futuro nesse caso. O tempo inteiro elas estavam fazendo o quê? Batalhando, literalmente aqui, atirando pedra nos inimigos, que eram os outros piratas e coisa do tipo. E o tempo inteiro
Eles estavam fazendo o quê? O processo de acolhimento, de aliviação de culpa. Por quê? Porque eles ficavam meses, às vezes anos, fora de casa. Mas isso desdobrava numa palavra chamada posicionamento. Porque o posicionamento, ele não é aquilo que as pessoas estão dizendo para vocês na internet. Ah, posicionamento é X, Y, Z. Posicionamento é fazer tal coisa, Y coisa ou delta coisa. Posicionamento sempre e em qualquer instância vai ser isso daqui. Mensagem, e é que a palavra é narrativa, tá? Mais personalidade, que é quem quem você é, mais imagem. Então, quando vocês pegam o barco, o que que eles têm aqui? Uma caveira. A personalidade deles está incluída aqui, ó, na força, no remo, na coragem, na astúcia, na ousadia, né? E a mensagem está onde? Está aqui, ó, no porquê que eles estão indo para o lugar que eles estão indo. Pronto. Agora você aprendeu sobre posicionamento. Por que que eu tive que fazer esse adendo gigantesco, né? Porque, curiosamente, né, vocês vão se deparar com muitas coisas relacionadas a conteúdo, tá bom? Só que na minha visão, e eu sou a prova disso, é que a mensagem, ela é sempre superior. Aqui é um sinalzinho de superior, tá? Peraí. A mensagem, ela é sempre superior e ela deve ser o seu foco em relação ao que a gente chama de formato, tá bom? Então, independente do formato que você estiver, carrossel, rios, estático, frase única, independente dos formatos que existam, né? Se eu não me engano, hoje são 15 formatos validados na rede social. Independente dos formatos, se você estiver trabalhando essas coisas aqui e essas coisas aqui para acessar o emocional dos seus clientes, né? Você vai chegar onde você quer. Você vai chegar onde você quer. Então, aí o Rodrigo chega para vocês e fala assim: ah, que React viraliza. Tá, mas eu não tenho só React viralizado, não. Eu tenho frase viralizada. Ah, mas então frase única sempre viraliza, porque as frases elas impactam as pessoas. Tá, mas eu tenho um carrossel viralizado também. Ah, não, mas carrossel é muito fácil, né? Todo mundo fala que carrossel viraliza, mas eu tenho um vídeo de 7 minutos viralizado. Por quê? Mensagem é sempre superior a formato. Então a nossa aula de hoje é sobre isso, a geometria do conteúdo. Parece que a gente não começou a aula ainda, né? Mas a aula já começou há muito tempo, tá? Vamos falar sobre essa geometria do conteúdo, beleza? Vocês estão me acompanhando aí? Falei que seria uma aula difícil, mas é uma aula que vai trazer muita clareza para você. O que que é a geometria do conteúdo? Imagina um rio, tá? Eu estou olhando o rio de frente, gente. Esse aqui é a margem do rio, é a margem do rio, tá bom? A margem que eu tô aqui, né? E aqui tem aqui. E aqui é a água do rio, tá bom? Vamos lá, aqui é a água do rio. O rio, ele tem esse caminho aqui, olhando de cima agora. Olhando de cima, tá? Né? Quanto mais você olha o rio assim, parece que ele vai afunilando no horizonte, tá bom? Vamos lá, o rio ele tem uma profundidade, o rio ele tem uma largura e o rio ele tem uma distância, tá bom? Então aqui é profundidade, largura do rio e distância. Entende o seguinte comigo, todos vocês têm algum tipo de profundidade de algum conteúdo, alguma distância de algum conteúdo e também a largura do conteúdo. Então a gente vai pegar aqui, ó. O primeiro pilar é a profundidade, o segundo pilar é a distância e o terceiro pilar é a largura do conteúdo. Eu não vou anotar e vou só falar e vou só falar uma vez. Presta atenção. Profundidade de conteúdo, nível de conhecimento. Distância do conteúdo, o quanto você enxerga do seu conteúdo fora do seu nicho, ou seja, interseção de temas. Largura do conteúdo, tamanho do seu público para abranger. É isso. Essas três coisas, sintetizadas, elas fazem você chegar no C1, no C2
e no C3. Quem é o C1? C1 são as pessoas que te conhecem. C2 quem é? São as pessoas que conhecem quem vocês conhecem. E o C3 é quem? São os amigos das pessoas que conhecem quem você conhece. Então aqui é o teu Instagram, aqui é o teu compartilhamento e aqui é o teu viral. Pegou o que eu falei? Beleza, né? Vamos dar uma pausa aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso daqui. Quando a gente fala sobre Instagram, deixa eu até parar de compartilhar aqui para vocês olharem bem para mim. Quando a gente fala de Instagram, a gente não está falando pura e simplesmente sobre criar conteúdo, sobre se tornar um blogueiro, sobre qualquer que seja a razão pela qual você usa o Instagram. Todo mundo aqui usa o Instagram para vender, todo mundo sabe disso, né? A gente usa o Instagram para vender e, como um bom vendedor, a gente quer que as pessoas façam o tempo inteiro o quê? O processo de compra ali dentro. Isso é trivial, Rodrigo. Todo mundo sabe disso, nenhuma novidade. Beleza. Qual é a novidade disso tudo, então? A novidade é o seguinte, que esses players que te ensinam sobre o Instagram, que te ensinam sobre viralizar, que te ensinam sobre produção de conteúdo ou algo do tipo, eles não estão te ensinando a vender. Eles estão te ensinando a trazer o máximo de pessoas para dentro. E a lógica do máximo de pessoas para dentro é o quê? Que dentro dessas galeras que estão ali dentro, algumas delas estejam prontas para comprar. De certa forma, tá tudo bem isso daí, de verdade, tá bom? Até porque, se você tiver uma audiência muito grande, as chances são de que você consiga descobrir um produto ali dentro. Só que não é assim que a banda toca, né? A verdade é que nem todo mundo é capaz de viralizar, porque nem todo conteúdo é para viralizar. Nem todo conteúdo, nem toda pessoa tem capacidade de viral, porque nem todo mundo gosta de falar com o topo do funil. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, em relação a essa forma de pensar, né, que eu tenho, que é um pouco diferente dos demais, mas que ela não tem nada de talvez extraordinário, mas é só uma forma de pensar mesmo, é a seguinte: a tua rede social, se ela não for rentável para você, quer dizer que existe um problema muito claro de comunicação. Claro. Rodrigo, eu produzo muito conteúdo, não vendo nada, a tua rede social ela não está sendo rentável para você. Se ela não é rentável, existe um problema de comunicação, que está desdobrando no posicionamento e, consequentemente, a sua audiência é desqualificada. Rodrigo, eu tenho muita audiência, eu tenho 50 mil seguidores e ninguém compra, então a tua mensagem não está certa. Rodrigo, eu tenho um posicionamento muito legal. Talvez o seu posicionamento esteja se comunicando com o público errado e não com o público certo. A gente tem uma aluna, por exemplo, e ela trabalha com marketing médico e o perfil dela estava muito sobre creator, né? Ela é muito blogueira do perfil dela. E o primeiro ajuste que a gente quis fazer no trabalho dela foi justamente esse: tirar essa visão de creator e trazer uma visão de especialista na área médica. Por quê? Porque a visão de creator, ela afaga você. Porque você vai ter engajamento, você vai ter pessoas curtindo, vai ter pessoas ali interagindo com você o tempo inteiro. Só que quando você muda o posicionamento, vocês entram num limbo. E esse limbo é onde vocês precisam de um mentor. Por quê? Porque vocês, quando entram no limbo, a energia de vocês cai. E é justamente o olhar de fora, o olhar técnico para vocês seguirem uma direção que faz vocês chegarem onde vocês querem. Só que essa direção, às vezes, ela é ingrata. Por quê? Por que ela é ingrata, Rodrigo? Porque ela não traz reconhecimento. E muitos de vocês preferem ter reconhecimento do que ter dinheiro. Entendeu a lógica? Então eu prefiro que o meu Instagram, e o caso da influenciadora que eu falei para vocês que vendeu 3 cursos de R$ 300, foi isso. Ela preferia ter o engajamento dela do que ter dinheiro no bolso. Para mim, não faz nenhum sentido isso. Mas nenhum sentido mesmo. Tá tudo bem, é uma decisão particular de cada um de vocês, mas eu tenho a obrigação de falar isso para vocês. Primeiro que vocês estão aqui porque vocês entenderam que de alguma maneira eu gero valor para vocês. E a segunda coisa é o quê? Muitos de vocês me pagam para isso. Então vocês precisam ouvir de mim o quê? A verdade, né? Deixa eu falar aqui e desenhar para vocês também, né? Que eu sou um exímio desenhista, vocês sabem muito bem disso já estão convencidos já há bastante tempo sobre isso, mas eu quero falar com vocês sobre isso porque tem uma forma de exemplificar isso, tá? Não atribuindo juízo de valor, beleza? Não atribuindo juízo de valor. Existem lugares que são mais prósperos e existem lugares que são não prósperos, tá? Vou botar de vermelho aqui. De novo, não atribuindo juízo de valor. Se você pegar um recorte sobre isso daqui e tomar uma proporção que não tem nada a ver com o que está falando, eu vou te dar um processo. Presta atenção. O que que é prosperidade e o que que não é prosperidade? Prosperidade é
desenvolvimento. Desenvolvimento é rompimento. Beleza? Romper com padrões, romper com crenças, romper com coisas que te travam. Não prosperidade é o quê? Não desenvolvimento e não rompimento. Não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? É desenvolvimento. Beleza? Essa é a palavra. A própria etimologia de prosperidade significa desenvolvimento. Só que tem um porém aqui. Um vigia, um segurança e talvez um padeiro, eles são pessoas ultra ocupadas. Vocês concordam comigo? Muitos deles não têm tempo, mas eles não são pessoas que têm desenvolvimento. Rodrigo, tem sim um desenvolvimento intelectual, relacional? Eu sei que tem, beleza? Mas em termos práticos não tem, tá? Então eles são ocupados, mas eles não são produtivos. Produção e não produção, presta atenção. Produção e não produção são aspectos almáticos, ou seja, da mente, tá bom? Aspectos almáticos. Então a gente sabe que o estado de pobreza é um estado de não produção, não é um estado de inteligência. A prova disso é que tem várias pessoas que são menos inteligentes que vocês e prosperaram muito mais. Porque não tem nada a ver com só intelectualidade. Tem a ver com produtividade. Então a pessoa que é rica, a pessoa que é rica, ela não é rica porque ela é mais inteligente. Ela é rica porque ela é produtiva. Beleza? E aí existe uma diferença muito grande. Porque vocês fazem o quê? Vocês se ocupam demais com coisas que não geram o quê? Resultado. Tá, Rodrigo? Essa conversa tá ficando muito de maluco já, Rodrigo. Não tô entendendo nada. Você foi por um caminho nada a ver. Vamos lá. O que que eu tenho que falar sobre isso com você? A gente ainda tá falando sobre a geometria do conteúdo, tá? A gente tá nesse pilar ainda. Mas por que que eu tô falando isso com você? Porque, lembra que eu te falei da influenciadora? A influenciadora, ela tem um tipo de linguagem. E essa linguagem, ela fala com um tipo de público. Que a gente vai falar que é um público não produtivo. Porque o público não produtivo, ele quer entretenimento. E o público não produtivo, ele não tem capacidade financeira de comprar caro. Eu só tô falando isso para chegar nesse lugar. Porque a gente assume que quem lê mais pensa melhor. Porque quem pensa melhor toma melhores decisões. Se eu tomo melhores decisões, naturalmente eu vou deixar de não ser desenvolvido, porque eu vou entrar num estado de produtividade. E isso tende a me levar para um estado de construção de riqueza. Só que para eu falar com um novo público melhor, se eu falar com um novo público melhor, e aí eu pego todos vocês nessa, eu tenho que mudar o que então? A minha linguagem. Porque senão eu vou continuar atraindo mais pessoas iguais. Porque o que te levou até o lugar que você está foi um tipo de linguagem. Linguagem falada? Não, Rodrigo. Linguagem comportamental, linguagem não verbal. Linguagem, de forma geral, né? Se vocês não sabem o que é, vocês deveriam saber. O que é linguagem, né? Não é só a forma de se comunicar, né? A forma de se comunicar é uma das linguagens, né? A linguagem. Então, para eu mudar de público, eu tenho que mudar o quê? Em linhas muito gerais, a minha comunicação, porque naturalmente eu vou ser reconhecido com um posicionamento diferente e uma galera diferente vai começar a me seguir. E naturalmente o desdobramento disso é o quê? Conversão. Vou botar V de vendas aqui que eu gosto. O V de vendas. Então, a linguagem, ela é talvez o substrato mais importante que um ser humano ele pode desenvolver para quê?
para que ele mude o patamar social dele. Então, você anota isso que eu tô te falando. Você não vai ter novos resultados se você não mudar o teu comportamento. A tendência é que você atraia mais pessoas similares e semelhantes. Só que essas pessoas, elas não compram de você. E eu tô te falando tudo isso, por quê? Porque quando você chegar na hora de produzir seu conteúdo, você vai ter teu nível de conhecimento. Ele é raso ou ele é profundo? Ele é raso. Qual vai ser o tipo de cliente que você vai trazer? Um cliente raso. Se você produzir um conteúdo que você não enxerga para além do seu nicho, como eu disse, quem é de fotografia corporativa, coloca nos comentários aí. Fotografia corporativa. Coloca nos comentários assim, ó. Eu. Beleza. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o teu nicho, então? O teu nicho é fotografia corporativa, sim ou não? Essa resposta é fácil, né? Se você é fotógrafo corporativo, o teu nicho é fotografia corporativa, concorda? Tá, mas qual é o teu mercado? Essa é uma pergunta diferente agora. Qual é o mercado? Qual é o teu mercado? Fotografia corporativa, qual é o teu mercado? Alguém sabe me dizer? Hum, negócios. É isso aí. É o mundo dos negócios. No mundo dos negócios, tem um cara que vende cachorro-quente, né, o cara do hot dog, e tem um cara que trabalha na Faria Lima. Eles falam a mesma língua? Talvez, né? Brasileiro. Mas eles têm a mesma linguagem? Sim ou não? Claro que não. Parabéns, Cláudia. É isso aí. Claro que não. São linguagens diferentes. O mercado é o mesmo, você concorda comigo? Negócio, porra. É negócio. Mas a linguagem é a mesma? De jeito nenhum. Então, para eu sair daqui, que é onde eu tô hoje, não atribuindo juízo de valor, beleza, gente? Lembra disso. E para esse lado aqui, que talvez seja o que eu quero para minha vida, não é uma verdade absoluta, só estou alucinando um exemplo aqui. Vocês são bem adultos para saber isso. Eu tenho que mudar a minha linguagem comportamental, tá? Presta atenção. Falei isso tudo aqui para quê? Porque dentro da produção de conteúdo, vocês vão ter elementos de consciência. Eu não queria falar sobre consciência de público sem fazer esse adendo gigantesco aqui. Por quê? Aula rasa, vocês têm com os outros mentores aí. Aula rasa, você chega lá no YouTube, abre um monte de aula rasa, você vai ter essas aulas rasas lá. A gente não joga o jogo da aula rasa. Por quê? Porque para vocês tomarem uma decisão melhor sobre a jornada de vocês, vocês precisam de ter pessoas inteligentes junto com vocês, que pensem para vocês. Não adianta nada você pode até produzir um conteúdo às vezes raso, beleza? Porque você precisa acessar um tipo de público. Mas o nível de consciência do público não é necessariamente se eu sou um público burro ou inteligente. Eu sou um público inconsciente ou consciente do problema. Presta atenção. Todo mundo fala assim: ah, não, eu não vou criar conteúdo topo do funil, né? São os níveis de consciência: topo, meio e fundo, tá bom? Olha só, às vezes o cara tem dinheiro, tá bom? Só que ele não sabe que ele precisa. Ele é só inconsciente. Então ele se enquadra no topo do funil. Às vezes ele já está consciente do problema, só que ele não tem ninguém para ofertar a solução para ele. Então ele tem dinheiro e ele está pronto para comprar. E tem um cara que já está procurando a solução, já encontrou as opções e está pesquisando sobre elas. Esse cara está no fundo do funil. Por que que eu estou falando isso? Porque no topo, no meio e no fundo existem três tipos de conteúdo separado para eles, pô. O conteúdo do topo é senso de oportunidade. Cada vez mais eu tô parecendo um médico escrevendo, né? Terrível, cruz credo. O outro conteúdo é sobre ensinar as pessoas e o outro conteúdo é sobre oferta. Beleza? Vamos lá.
senso de oportunidade, ensinar e oferta. Vamos falar sobre ansiedade? É um assunto que provavelmente todos vocês vivem, incluindo a mim. Ansiedade. Assunto um. Você sabia que roer unha todos os dias não é bom? Conteúdo 2. 5 passos para você parar de roer unha. Conteúdo 3. Se você quiser um acompanhamento psicológico, coloca nos comentários eu. Viu? Oportunidade. Você não sabia que roer unha não era bom. Ensinar, que era 5 passos para você parar de roer unha. Você já sabe que você rói unha. Agora você quer aprender a parar de roer unha. E o quarto e o terceiro passo aqui é a oferta. Se você quiser um acompanhamento para você poder não conviver mais com ansiedade, pronto. É só você digitar aqui nos comentários a palavra ansiedade. E aí você recebe uma oferta minha. Beleza, né? Vocês entenderam agora o nível de consciência. Rodrigo, como é que eu separo o nível de consciência? Separa de 3 formas. A cada 10 conteúdos que você publicar, 6 vão ser de oportunidade, 3 vão ser de ensinar e um vai ser de oferta. Beleza? Vou colocar minha caneta aqui para carregar enquanto isso, enquanto eu troco uma ideia com vocês. Vocês conseguiram entender o que eu montei aqui para vocês? A famosa linha editorial, quantos conteúdos precisa publicar, de que forma. Rodrigo, eu tenho muita dificuldade em saber qual tipo de conteúdo eu vou publicar. Eu trabalho com fotografia de casamento. Como é que eu faço isso? Quem produz fotografia, o próprio conteúdo já é a fotografia, tá bom? O próprio conteúdo já é a fotografia. Quem produz conteúdo, a jornada é outra, que é isso daqui que eu tô falando. E ao mesmo tempo, a gente ainda assim trabalha esses elementos. Quer ver a prova disso? Lembra aqui nos 4 pilares, cadê? Meus 4 pilares. Criar dualidade. Quando eu me apresento bonito num casamento, eu estou criando uma dualidade. Eu estou mostrando o que que é bom e o que que é ruim. Tá bom? Quando eu levanto os inimigos, eu estou falando, num depoimento de um cliente meu, falando o seguinte: cara, você me atendeu muito bem e foi muito diferente dos outros fotógrafos que me atenderam. Pronto, acabei de levantar um inimigo. Depoimento, tá vendo? Agora, dou voz aos oprimidos. A própria cliente vai chegar para mim e vai falar assim: eu sou uma cliente que não queria um casamento muito robusto, eu achava muito feio aqueles casamentos clássicos, eu queria algo muito mais documental. Pronto. Acabei de dar voz aos oprimidos, né? E usar o cotidiano. Eu acabei de usar o cotidiano dela, inclusive, para poder produzir o próprio conteúdo com ela, dentro das questões de fotografia, viu? Você pode falar qualquer nicho que a gente consegue criar conteúdo. Por quê? Porque agora você não tem um problema de conteúdo, porque você não tinha problema, você tinha um problema antes de base, de entendimento, como é que se cria de fato. Conteúdo, gente, não é publicar um tweet, conteúdo não é você escrever um bom texto, uma boa frase. Ele tem uma estrutura para ser criado. E aí, para você atrair um cliente qualificado para você, ora, se você quer o qualificado, que é com mais cultura, mais disposto financeiramente, mais consciente, que paga mais rápido, paga mais vezes, indica para mais pessoas, tu quer ser um fotógrafo medíocre, um profissional medíocre e atrair o melhor para você? Porra, não faz nenhum sentido. Cadê o senso de reconhecimento e pertencimento nesse caso? Então, claro que você não vai conseguir atrair esse cliente. Por quê? Porque esse cliente não é atraído para você. A energia dele é muito superior à sua. Você não consegue lidar com esse dinheiro. Você pode até atender ele uma vez, mas você tende a voltar para um padrão anterior, que é o quê? De atender cliente porcaria. Pô, mas isso é óbvio. Entende a lógica? Então, o que que eu estou mostrando para vocês aqui? Estou mostrando para vocês aqui a verdadeira jornada, né? De criação de conteúdo. Então, toda essa estrutura aqui, cadê? De 6 conteúdos de oportunidade, 3 conteúdos sobre ensinar e um conteúdo de oferta, é basicamente o que eu uso hoje, tá? Só que o conteúdo também tem uma estrutura, né, Rodrigo? Eu falei da estrutura aqui, já falei de nível de consciência do público, falei aqui anteriormente sobre cadê? Aqui, ó, a geometria do conteúdo, né? Mas agora a gente vai olhar para a parte interna, né? A parte ali que tem ali dentro do conteúdo. Isso aqui eu falei só na minha imersão, então sintam-se privilegiados em relação a isso, tá? Que é a estrutura. Estrutura a gente entende como interno, né? Do conteúdo. A estrutura do conteúdo tem 3 pilares também.
Quais são eles, Rodrigo? Visão de mundo, o outro pilar, tela mental, e outro pilar é ensinar. Tá bom? Visão de mundo, você vai assumir como uma regra que você precisa estipular no mercado. Por exemplo, usar bermuda é coisa de criança. Pronto. Acabei de estipular uma regra, tá bom? Tela mental é como essa vida dessa pessoa que está vendo esse conteúdo vai mudar. Então aqui é sobre transformação quando você implementa a regra que eu falei. Então, quando você para de usar bermuda, as pessoas percebem você melhor. Elas percebem você como mais profissional. Pronto. Tá? Isso aqui não é bem a verdade, mas estou simplesmente cagando uma regra, né? E eu ensino fazendo o quê, ó? Se você quiser ser melhor percebido pelos seus clientes, você pode substituir essa bermuda que você usa, que é abaixo do joelho, por uma bermuda de linho, que você pode comprar na Zara e custa esse preço aqui. Então, ao invés de você usar isso daqui, você pode usar isso daqui. Então, aqui você ensina de fato. Então, um conteúdo que era sobre bermuda, que na verdade é sobre imagem, que é na verdade sobre posicionamento. Viu? Aonde que eu cheguei? E eu posso falar sobre isso o tempo inteiro. Rodrigo, como é que eu faço isso para o mercado de gestantes, Rodrigo? Eu falo. Eu falo não, eu mostro, né? É diferente que o ensaio esvoaçante já é antiquado. Que agora o certo ou o melhor a se fazer é a mulher com linhas retas, sei lá. Tô inventando, tô cagando uma regra, né? Por que que isso é melhor? Porque nesse caso aqui, as mulheres, quando elas se tornam gestantes, elas são esquecidas pelas pessoas. Elas deixam de ser mulheres que estão grávidas e elas passam para a parte lúdica da mamãzinha, da gravidinha, da gestantezinha, que é aquela coisa lúdica, imbecil, idiota que já é usado no passado. Pronto. E aí, como é que eu ensino essa mulher a ser uma mulher mais poderosa, mais feminina, mais sexy ao mesmo tempo, mais empoderada, sei lá se é essa a palavra certa? Eu vou mostrando o meu processo de construção do posicionamento dessa cliente minha. Porque eu estou ajudando ela a escolher a roupa, eu estou vestindo essa cliente lá nos bastidores, tá vendo? A mesma coisa, gente. Mesma coisa, só que um é fotografia e o outro é talvez ensino, né? Então, o Ismael falou que ó, faz todo sentido isso que você está falando para os grandes players, de quem faz conteúdo de qualidade. A qualidade do conteúdo é o quanto ela transforma, tá? A qualidade do conteúdo não está associada ao quanto inteligente o conteúdo é, não. Então, dentro desses conteúdos aqui, a gente tem o quê? Essa estrutura de conteúdo e tem os tipos de conteúdo, que só tem dois tipos de conteúdo, tá? Tipos só tem dois, formatos tem um monte. É o tipo um e o tipo 2. O tipo 2 é o tipo que eu talvez mais use, né? Que é o tipo de opinião. Porque as pessoas querem saber a sua opinião, porque, como eu falei, elas estão cansadas de tomar decisão o tempo inteiro. E o tipo um é o tipo de utilidade, que é onde você ensina a sua cliente algo sobre o que você faz. Ensinar não é necessariamente falar, mostrar também é ensinar, mas opinião necessariamente ela é falada, tá bom? E aqui no conteúdo de utilidade, você tende a trazer um lead mais caro, porém mais qualificado, tá bom? E aqui você tende a atrair um lead mais barato, que polêmica gera buzz, né? Mas normalmente menos qualificado, tá bom? Não é verdade absoluta isso daqui, mas em alguma instância isso aqui vai acabar se provando ao longo do tempo, tá bom? Então, Rodrigo, eu posso criar conteúdos de utilidade e posso criar conteúdos de opinião. Pode e deve. Quantos dele? Não sei. Aí você coloca os conteúdos de utilidade dentro dessa regra aqui em cima. Eu crio com essa regra. Eu cago uma regra, eu mostro como é que a vida dele vai mudar e eu ensino. E o conteúdo de opinião, a mesma coisa. Vocês estão vendo que eu estou desdobrando desde o princípio da construção do conteúdo até o parte final, né? Que é onde vocês vão publicar no Instagram. Só falta eu mostrar para vocês como é que publica no Instagram. Porque é justamente isso. Vocês estão pensando sempre aqui, ó. Aqui é o perfil do Instagram de vocês, ó. Aqui os destaques, né? E aqui tá o feed. Vocês estão pensando o tempo inteiro nisso daqui, ó.
Aí como é que eu faço tal coisa? Aí como é que eu publico tal coisa? Aí que não sei o que, não sei o que. Eu gosto de uma ideia que é assim, ó, isso aqui é um papel, tá? E aqui é uma caneta. Sei lá, finge que isso aqui é uma caneta. Bom, aqui é uma Apple Pencil, né, branca. E aí, essa aqui é a caneta, tá bom? Vocês estão preocupados com isso, ó. O tipo de papel e o tipo de caneta que vocês vão usar. Mas a gente tem aqui um escritor, inclusive, né, que é o nosso amigo Marco Antônio. O papel pouco importa e a caneta menos ainda. O que importa é o que, Marcos? O que está escrito, né? E vocês o tempo inteiro estão preocupados com isso aqui. Então, a aula de hoje, o que eu estou passando para vocês é justamente isso daqui. Como fazer essa escrita aqui. Para que vocês não fiquem dependentes. Ai, mudou o formato, agora é outro formato no Instagram. Não é nada. Não mudou nada. Tem gente que cresceu de todos os formatos possíveis. E tem gente que ganhou dinheiro fazendo todos os formatos possíveis. Então, parem de pensar nisso e comecem a pensar da forma como eu falei: comunicação, posicionamento e audiência, que é justamente o que a gente ensina o tempo inteiro. A gente ensina a base. A base, ela é universal. E independente de qual formato, qual plataforma você esteja usando, qualquer que seja a coisa de fato, vocês vão ter isso aqui, ó, base. Vocês nunca vão cair, porque vocês têm uma coisa chamada base, tá bom? Então, vocês vão escolher aqui o tipo de conteúdo. Ah, Rodrigo, eu quero trazer um lead qualificado. Então, maravilha. Então, eu sei que eu tenho que trazer. Olha o que eu estou fazendo de forma inversa agora, né? Eu quero trazer um lead mais qualificado, então fazer um conteúdo de utilidade. Como é que eu monto um conteúdo de utilidade, Rodrigo? Ah, eu tenho que cagar uma regra, eu tenho que mostrar como é que a vida dele vai melhorar e eu tenho que ensinar ao mesmo tempo. Tá, Rodrigo, maravilha. Essa é a estrutura do conteúdo. Ah, e agora, o que que eu faço? Quanto que eu publico? Pô, ele é um conteúdo de ensinar? Vou publicar três. Tá aqui, ó. Já disse pra você, é um conteúdo de ensinar, né? Beleza, Rodrigo, é um conteúdo de ensinar, mas o quão profundo eu vou ensinar? Se for muito profundo, aí eu ensino de fato. Se não for tão profundo, aí ele vira conteúdo de oportunidade. Maravilha, Rodrigo, já entendi isso daqui agora. Então já sei que agora eu vou falar com o topo do funil, que são as pessoas que não me conhecem, que não sabem do problema. Já sei já exatamente o que eu vou fazer, tá, Rodrigo? Mas e se eu quiser me comunicar com um cara que está prontíssimo para comprar? Aí eu só faço um story para ele e falo assim: olha, gente, tenho aqui a oportunidade de vocês comprarem de mim. Quer comprar? Toca no link que muitos de vocês fazem, vocês fotógrafos fazem isso, né? Eu abro os stories de vocês depois dos ensaios, aí tem um story com uma foto, outro story com outra, outra história com outra, outra história com outra, e aí chega lá depois de 10 stories, um negocinho assim, ó. Compre aqui, agende seu ensaio, né? O que que vocês fizeram? Uma sequência de ofertas, né? Gerou valor, isso aqui não tem valor nenhum, inclusive, tá? E aqui no final você botou um link para ela agendar teu ensaio. É bom ou ruim isso daqui? É horrível, na verdade, né? Se você não fez um preparo antes para essa pessoa estar confortável de comprar de você, a tendência é que nunca converta. Converta um, converta dois e olhe lá, quando converte. Então, parte desse mecanismo que eu estou mostrando para vocês é justamente isso. Agora vocês sabem, gente, eu quero crescer a audiência. Pronto. Eu faço um conteúdo de opinião. Mostro que algo está errado, que algo é bom. Comento sobre alguma coisa que está acontecendo na realidade. E assim por diante. Tá bom? Tá beleza até aqui, gente? Posso continuar? Maravilha. Claro que isso daqui tem uma jornada, né? A jornada do teu lead, vou botar a jornada do lead, né? JL. A jornada do lead é a seguinte: conteúdo, anota isso. Conteúdo, que eu vou abreviar. Tráfego pago, seguidores, criação de base, relacionamento e venda. Aí o que que vocês fazem? Vocês fazem isso daqui, ó. Conteúdo e venda. Vai dar certo não, pai. Tende a não dar certo. Por quê? Você está pulando um dos processos mais importantes da construção de uma venda de alto valor, que é o relacionamento. Essa pessoa tem que se relacionar de alguma maneira contigo, seja através da sua vida ou seja através do seu conteúdo. Tanto faz. Se você decide. As pessoas se relacionam com a Virgínia através da vida dela e compram muito. E tem gente que se relaciona com outros players do mercado do marketing digital através do conteúdo e compram muito também, tá bom? Então, mas existe um processo para essas pessoas estarem ali dentro contigo, né? Então,
O conteúdo, ele leva as pessoas para quê? Para você ser visto por quem pode comprar de você. Elas te vendo o tempo inteiro, elas te seguem e elas criam o quê? A comunidade que você precisa, tá bom? Elas criando a comunidade, naturalmente, a base é criada, né? Que é o princípio mais importante para que você não fique dependendo de tráfego pago. E aí, à medida com que elas vêm, elas se relacionam e elas confiam em você e elas compram o teu trabalho, tá bom? Aí você fala para mim assim, Rodrigo, nos últimos tempos para cá, minhas vendas caíram. Claro porque caiu. O que que você fez com o dinheiro que você ganhou no passado? Você colocou ele todo no bolso. Comprou carro novo, trocou iPhone, comprou computador, trocou câmera. E a tua empresa cresceu? Não, tua empresa ganhou dinheiro. Volta aqui. Gráficozinho já muito conhecido, né? Daqui a pouco tem gente copiando eles. Escreve o que eu tô te dizendo. Enquanto você vendia aqui, você não construiu base. Você só pegou o dinheiro. Aí você fez o quê? Colocou dinheiro no bolso. Mas você não criou ativos. E ativo nesse caso aqui é o mais importante. O ativo é o cliente. Mas ele é cliente de agora, Rodrigo? Não, ele é cliente do futuro, pô. Então aqui é em janeiro. Me acompanha nisso. E aqui é agosto. O cara que entrou em janeiro no teu perfil, ele vai comprar só em agosto. Por quê? Lembra aqui? Relacionamento. Tem que ter relacionamento. E aí, naturalmente, o que que vai acontecer? Nesse mês, chegam 100 pessoas. No mês seguinte, mais 100. Nos próximos 6 meses, chegaram 100 pessoas também. 6 meses, né? Então chegaram, vou botar aqui que uma galera saiu, outra ficou, outra não gostou do teu conteúdo, e ficaram 500 pessoas no teu perfil. Beleza? Isso num ano. São 500 possíveis e futuros compradores. Em 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso daqui não é uma soma. Isso aqui é um processo escalonado, tá? Então é assim que acontece, ó. Você tá assim, ó. Você tá aqui assim, ó. Chegou um momento que você, ó, cresce. Entendeu a lógica? Porque aqui você foi ganhando de 100 em 100. Aí daqui a pouco você ganhou 200, daqui a pouco 400, daqui a pouco 1.000. E aí quando você foi ver, você cresceu. Mas isso aqui é um gráfico de crescimento e tempo. E crescimento não é dinheiro. Crescimento é investimento. Quem é meu aluno sabe disso. Quais são os 3 tipos de energia que eu sempre falo para vocês? Crescimento é energia. E energia são 3 coisas. Quais são? Vai lá. Me deixem orgulhosos, por favor. Energia. Quais são os 3 elementos de energia que eu sempre uso? Cadê? Quais são as energias que eu uso? Porra, assim vocês me deixam puto. Energia é dinheiro, conhecimento e pessoas. Aí tu tá no limbo. Tu tá aqui, ó. Aqui tu não tem dinheiro, aqui tu não tem nenhum conhecimento porque tu acumulou burrice ao longo dos anos, e aqui tu não tem ninguém. Como é que tá a tua energia aqui? Baixíssima. Qual é a chance de você falir e fechar tuas portas aqui? Enorme. Tu vai sair daqui? Não vai sair tão cedo. Por quê? Porque quando tu tava ganhando dinheiro aqui em cima, tu foi olho grande, pô. Tu não investiu na tua carreira. Tu não investiu na tua empresa. Tu não cresceu. Por quê? Tu pegou toda a energia e associou ela como se fosse só dinheiro. Mas ninguém entrou na tua empresa. Por quê? Ninguém te deu conhecimento. Você não reinvestiu no negócio. Naturalmente você não vai crescer, filho. Não vai crescer. Você pode ter o melhor conteúdo que você quiser. Distribuir o conhecimento é uma das coisas. Mas você precisa distribuir o que também? O dinheiro que está acumulado na sua empresa. Dinheiro parado não é bom. Tem que reinvestir. Aí o que acontece é o que acontece com muitos de vocês, né? E tem gente nessa aula que está passando por isso exatamente agora, e eu sei disso, tá? Cresceram, né? Ficaram aqui na crista da onda um tempão. Aí agora estão assim, ó, caindo de ladeira abaixo. Aí tá aqui pedindo ajuda. Rodrigo, me socorre. Tem que pedir ajuda quando tá crescendo, filho. Não é quando tá afundado, não. Quando tá afundado, você não consegue pedir ajuda. Você não tem energia para pedir ajuda. Como é que você vai implementar? Você tem 2 filhos em casa.
Você tem que dar conta da sua carreira, do seu casamento, da sua vida social. Como é que tu vai dar conta de implementar um negócio como esse aqui? Isso é uma aula. Eu tenho mais de 200 aulas gravadas para mentoria, pô. Como é que tu vai conseguir sair desse buraco aqui que você se enfiou quando você deveria ter feito isso daqui, ó, que eu tô ensinando para vocês? É aqui que tá o jogo. E aí, naturalmente, né? O aluno até falou ali, ó, o Paulo, sobre o CAC. O CAC é justamente isso. Por quê? Como é que eu vou crescer agora então, Rodrigo? Porque aqui a gente encaminha para o final da aula. E a gente vai fazer. Eu vou entregar para vocês aqui o que que é o CAC, né? Depois do CAC, vou fazer um pitch para vocês. E desse pitch eu vou entregar para vocês os ganchos virais que eu mais uso e que mais performam para mim, beleza? Mas aí tu vai ter que ficar até o final para você ter acesso a esses ganchos aí. O que que é o CAC? CAC é um conteúdo de alta conversão. É um conteúdo que não é um conteúdo de engajar, mas ele é um conteúdo de vender, beleza? Assumam isso. O CAC tem 7 pilares: curiosidade, história, dor e prova social. Ele tem diferenciação, ele tem apresentação do produto ou do que você faz, ele tem quebra de objeção e ele tem um CTA. Vou repetir para vocês anotarem, tá? Vai lá, anota aí. Curiosidade, história, dor e prova social, diferenciação, apresentação do produto ou do que você faz, quebra de objeção e CTA. Curiosidade é você gerar curiosidade de fato, né? E tem várias formas de você usar a curiosidade, e é justamente isso que eu vou falar para vocês aqui depois, que eu chamo de gancho viral, tá? Por que que isso aqui é importante? Porque no Instagram as pessoas saem dos teus vídeos em 3 segundos. No TikTok é 1,5 segundo. Então você precisa ser muito bom nisso daqui. Muito bom. Isso daqui determina 80% do teu resultado em um conteúdo. E aí eu estou mostrando isso aqui para vocês por quê? Né? Porque como que vocês ganham seguidores de fato, né? Colocando tráfego, tráfego orgânico, tráfego pago, tanto faz. Mas é com essas estruturas aqui que eu estou mostrando para vocês. A história é a história do produto, a história do cliente, a história que você está vivendo, a história do que você está contando, do que você está mostrando de fato, tá bom? A prova social, ela é literalmente ah, os bastidores, os depoimentos dos clientes, os resultados que eles estão prestando para vocês, tá bom? A diferenciação é por que que seu produto é diferente dos demais, o que que você gera de diferente de fato, por que que você é bom, por que que você é melhor, por que que você é a melhor opção, inclusive, tá? Aqui, toma muito cuidado, eu vou fazer um adendo rapidinho aqui. Vocês estão muito focados em processo de vendas, mas vocês não estão focados em processo de compra. O motivo pelo qual o cliente compra é mais importante do que a razão pela qual você quer vender para ele. Você precisa descobrir por que que ele quer comprar. E você tem que apresentar exatamente essa solução para ele. A tua diferenciação, às vezes, e aí eu sei que tem gente que é assim aqui. Vou pegar esse exemplo, tá? Às vezes, seu cliente, ele queria. Vou pegar exemplo de fotografia, porque tem mais fotógrafos aqui. Ele queria 100 fotografias, tá bom? Só que ele queria em 3 dias úteis. Só que você ofereceu para ele o quê? 250 fotografias e você vai entregar em 7 dias. O motivo dele é o 3, não é o 250. Você ofertou o 250 porque você achou que era mais importante para ele, mas porque você está focado no processo de vendas e não no processo de compra. Você tem que descobrir para dele o que, que é importante para ele de fato. Porque justamente isso é o processo de diferenciação. Porque muitos de vocês não têm diferenciação de fato, tá bom? Porque é um commodity, porra. Às vezes é isso. É um commodity. E tá tudo bem, gente. São commodities, tá? Tá tudo bem. Só que às vezes eu tenho que usar o argumento certo para esse. Às vezes não, né? Eu tenho que usar esse argumento certo para esse cliente tomar a decisão de compra de mim. Beleza? E vamos fazer um exercício prático sobre isso. Olha só. A gente tem a apresentação do produto, ou seja, aquilo que eu faço de fato, né? E eu falo de forma rápida sobre isso. Então, às vezes, num conteúdo eu falo, e é dentro da mentoria a gente resolve isso, isso, aquilo. Pronto. Ou na nossa clínica a gente faz tal, tal, tal coisa. Pronto. Apresentou o produto. Beleza?
Quebra de objeção. Então você vai levantar uma objeção que normalmente acontece na mente do teu cliente que impede ele de tomar decisão. E você faz um CTA. Lembrando que o CTA é uma palavra que eu gosto e é um convite, tá? Você convida a pessoa a tomar uma decisão, beleza? Exercício prático aqui para vocês poderem ver. Escreve nos comentários para mim o seguinte, ó. O que que faria você hoje? O que que faria você hoje me pagar R$ 1.000? O que que faria hoje você tirar da sua carteira hoje e falar assim, Rodrigo, eu tenho R$ 1.000 disponíveis aqui para te dar. O que que você pode me entregar de volta? Essa é a pergunta que eu fiz de outra maneira. Então, o que que faria hoje você me pagar R$ 1.000? Coloca nos comentários, resultado. Mas tá, ô Diego, qual resultado você quer? Especificamente, tenta colocar ali no detalhe, especificamente qual é o resultado que você quer. E aí a gente vai desdobrar isso daqui com vocês, tá vendo? E eu quero que vocês coloquem nos comentários aí também, gente, tá? Para vocês entenderem até mesmo o meu processo aqui com vocês. E vocês conseguirem replicar isso com os clientes de vocês também. Então o Diego falou resultado. Resultado é algo que é trivial para vocês, né? Claro, vocês querem resultado, mas qual é o resultado, Diego? Porque às vezes o resultado que você quer não é o mesmo que eu quero, né? Ó, direcionamento de público, maravilha. Então você quer um direcionamento de um público, maravilha. O Marcos Fotolida falou aqui, ó, 1.000 por 10.000 em 7 dias. Maravilha, tranquilo demais fazer isso, inclusive. Tenho vários alunos que fazem isso daí. Ontem mesmo, ontem não. Ontem vendi 12 mil e anteontem vendi 19 mil. Então, em 7 dias você fazer. A Cláudia falou direcionamento de público também. Legal, Cláudia. Então, ó, o Diego quer um direcionamento de público e a Cláudia também quer um direcionamento de público. O que eu fiz aqui foi justamente isso. Mostrar para vocês a levantada de mão, que a gente chama, tá? Quer entender o que vocês precisam. A Cláudia também quer se comunicar melhor. Maravilha. Então ela colocou aqui, ó, direcionamento de público, direcionamento e também se comunicar melhor. Maravilha. Mais outra coisa que vocês gostariam que eu fizesse por vocês aí, coloca nos comentários. A Alê falou aqui, ó, preciso agora aprender a guardar resultado a ter caixa. Legal, legal demais isso aí, Alê. Que o dinheiro entra, mas ele vai embora na mesma proporção, tá? Então ela quer o quê? Gerir o dinheiro dela, da empresa dela. O usuário Zoom, não sei quem é, falou assim: eu quero o seu cérebro por R$ 1.000. Pô, tá barato esses R$ 1.000 aí, né? Um produto online, muito legal. Um produto online. Cláudia, qual é o teu nicho hoje? É corporativo, né? Teu produto online pode ser, sabe o quê? Consultoria. Guarda isso para você. O teu cliente nem sempre ele quer, sabe o quê? Fotografia, mas ele quer uma consultoria às vezes. Consultoria de imagem, consultoria de posicionamento no digital, tá bom? Perfeito, você já tem um produto digital, Cláudia. Então, eu dei uma consultoria esses dias, você já tem um produto, pô. Agora eu preciso extrair mais informações dele para que as pessoas possam aprender. Excelente, você tem um produto digital para fotógrafo. Não tem problema não ter cobrado. Você pode cobrar depois que você gerar resultado. Fala com a gente lá no grupo do WhatsApp, lá que você está presente, na nossa mentoria, para eu falar sobre isso daí. Eu tenho uma aula importante sobre esse tema. Vou te mandar lá. Ó, o Eduardo falou: comunicar melhor e direcionar meu público. Já tem 3 pessoas que falaram sobre direcionamento, que foi o Eduardo, a Cláudia e o Diego. Maravilha, olha que interessante. Das 40 pessoas que estão aqui presentes, 3 disseram um problema em comum. O que que elas precisam agora? De uma oferta, né? Então eu vou fazer uma oferta para vocês todos que estão aqui, tá bom? A gente vai fazer uma oferta que é da seguinte forma. Olha aqui. Ó, Paula, quero ter um sistema previsível de aquisição de clientes certos. Maravilha. O sistema previsível de clientes certo é o seguinte, Paula, e é justamente o que eu estou falando aqui agora. Quando você tem um cliente previsível, previsibilidade é gerenciamento e planejamento. Planejamento é o quê? Construção de ativo futuro. Pensa nisso. Então, eu preciso ter, antes, o que você falou, né? Eu quero receita previsível, cliente previsível, sistema previsível, aquisição de cliente o tempo inteiro. Então, o processo de aquisição, ele, anteriormente, ele passa por um processo de, bom, para eu atrair esse cliente chegar até mim, eu tenho que criar um conteúdo certo, tá? Criação de conteúdo ela pode ser no tráfego pago e no tráfego orgânico, maravilha? E aqui a aquisição eu tenho que ter um atendimento também para poder vender. Então eu tenho aqui um processo que é de
construção que eu chamo de máquina de seguidores, tá bom? Eu tenho aqui também o máquina de clientes. Legal? Só que eu tenho uma máquina anterior a essa daqui. Vou colocar em amarelo, que é a máquina de conteúdos. Beleza? Então é o seguinte, minha oferta de hoje para vocês é a seguinte: vão ser, vão ser 4 encontros, tá bom? Durante um mês. Beleza? Durante um mês. Então, um mês inteiro comigo, um encontro um encontro por semana, cadê? Por semana, beleza? Um encontro por semana, e os encontros vão ser o quê? Um hot seat, tá bom? Então, vou ouvir a história de vocês, junto com vocês, vai ser em grupo. Um encontro sobre máquina de conteúdo, MC. Um encontro sobre máquina de seguidores, opa, máquina de seguidores, e o encontro sobre máquina de CL, cliente. Beleza? Quanto é que custa isso daqui, Rodrigo? R$ 1.000. Vai ser a mentoria Express que nós vamos fazer então com vocês. Maravilha? Simples como eu estou te dizendo. Quantas vagas, Rodrigo? No máximo 10 vagas. Assim que bater as 5 vagas das pessoas, a gente vai pensar 2 vezes se vamos dar direcionamento para mais 5 ou não. Mas, primariamente, vão ser 5 vagas. Se fechar as 5 vagas até o final dessa aula, a gente não abre as outras 10. Maravilha? E aí vocês ficam comigo durante esse processo de um mês, onde eu vou te ensinar. Primeiro eu vou ouvir a tua história, junto com a minha equipe. Faremos uma aula sobre máquina de conteúdo, máquina de seguidores e também máquina de clientes. Para quê? Para que você consiga ter o direcionamento certo dos seus clientes, aprenda a criar o conteúdo que você precisa, você consiga atrair o cliente que você quer e você fazer o atendimento certo para você vender para ele. E aqui, olha só, o que eu vou fazer para vocês é o seguinte: vou dar um bônus também, beleza? O bônus vai ser como vender, esse é o bônus, como vender sem reunião e sem PDF. Vai ser um mini treinamento que eu vou fazer com vocês para que vocês avancem com a gente aqui hoje. Beleza? Isso aqui para quem já é meu mentorado, isso aqui já é para quem é meu aluno, para quem é de mentoria avançada, inclusive. As únicas pessoas que não pagam nesse caso aqui é a Jéssica, que ela está no Circle, né? Então tudo que a gente abre, o Circle tem disponível para eles. Maravilha? Então é isso daqui que eu vou entregar para vocês, ó. Um encontro por semana, um hot seat para ouvir a história de vocês, um conteúdo sobre máquina de conteúdo, outro conteúdo sobre máquina de seguidores, outro conteúdo sobre máquina de clientes e uma aula bônus sobre como vender sem reunião e sem PDF. Maravilha? Só isso daqui já valeria esses R$ 1.000, tá bom? Ó, o Diego já falou que é uma vaga dele, né? Eu só não consigo na quinta que vem, não. Na quinta que vem é outra aula, tá bom? Quinta que vem é outra aula. Essa aula eu vou combinar com vocês qual dia vai ser, tá? Pode ser que eu entregue todas as aulas de uma vez só, inclusive. Tire um final de semana e entregue sexta, sábado e domingo todas as aulas. Pode ser que eu entregue uma aula por semana, enfim. Isso a gente vai decidir ali com vocês. Então pronto. Qual foi o exercício que eu fiz com vocês aqui agora? Um exercício de construção da oferta com base nas pessoas que estão dando atenção para aquilo que elas precisam. O que eu fiz com vocês foi justamente isso. Agora é só a gente implementar o processo. Como eu disse para vocês, eu tenho mais um bônus para entregar para vocês, que são os ganchos virais. Vou explicar sobre isso, mas antes da gente falar sobre os ganchos virais, eu quero convidar vocês a participarem disso, né? Quem está disponível e quer fazer parte desse processo comigo, coloca nos comentários assim, ó, eu. E aí, a minha equipe vai entrar em contato contigo no privado depois para a gente poder fazer esse processo. Então, se você estiver num grupo chamado Forja, ou dentro da mentoria Agenda Milionária, ou outra mentoria minha, a gente fala com você lá. Nossos canais de suporte estão todos disponíveis, é só falar comigo. Ou se você me segue no Instagram e quer garantir a tua vaga pelo Instagram, a gente te manda o link por lá também, beleza? Então, se você é essa pessoa que você quer participar com a gente, entre em contato aí que esse programa é para você. Uma mentoria express, encontros comigo, não com a minha equipe,
E isso daqui é para você ter o que eu estou falando. Direcionamento de público. Aqui o outro direcionamento é o processo de construção de uma máquina de conversão, né? Que é o de aquisição de cliente. Aqui também o processo de atendimento, que é o que você precisa. Escolher o público, atrair o público, atender o público. E aqui o desdobramento é dinheiro. Pronto. Oferta simples, oferta direta, sem letra miúda, oferta para adulto. Show? Maravilha. Isso é só para quem quer. Vamos lá. Eu vou abrir um canal de dúvidas para vocês também, assim que a gente entregar aqui o bônus que eu falei. Mas antes da gente fazer esse bônus aí, eu quero te fazer um pedido. Você que está assistindo esse encontro, cara, aproveita que você está vendo isso daqui. Vou colocar aqui uma, uma parte que foi interessante da aula. Essa parte aqui, ó. Tira uma foto e coloca lá no seu story. Tira uma foto e coloca lá no seu stories que você está assistindo uma aula com a gente hoje. Tira uma foto, coloca lá no seu stories depois, pra gente, pra gente, pô, divulgar esse conteúdo aqui. Foi um conteúdo muito bom. Ainda vou abrir dúvidas para vocês, vou ficar um tempo com vocês aqui. Ainda vou te entregar os ganchos virais, acho que merece, né? Honestamente, eu acho que merece. Beleza? E não sai da aula enquanto não entregar tudo. A aula não acabou. Eu vi que 5 pessoas já saíram da aula. Faz um story bonito, gente. Tira a foto com câmera. Faz aqueles stories feios, não. Faz um negócio bonito. Pra eu compartilhar você lá, pô. Bonito, bonito. Bonito, bem feito. Bom, acho que já deu tempo, né? Vamos lá? Vamos seguir? Pô, me coloca uma opinião de vocês aí nos comentários. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão participando desses encontros com a gente aqui? Vocês estão gostando desses conteúdos? Cara, eu tenho me dedicado real para poder entregar isso para vocês, tá? Vamos lá. Isso aí, sanou muitas dúvidas. Isso que é importante. É importante sanar as dúvidas. Eu entendo que muitos de vocês vão ter muitos desafios para poder implementar isso e tá tudo bem, porque não é algo simples, mas eu quero que vocês nunca mais se preocupem com ter que procurar outro mentor que vai te ensinar um negocinho raso ou algo do tipo. Não, eu quero que você faça um negócio realmente, esteja com a gente, porque vocês entenderam. Isso aqui é fantástico de estar junto, né? Coragem de postar e aparecer. Você precisa aparecer mesmo, porque você é muito bom no que você faz, Aline. Além de você ser uma pessoa fantástica, você é muito boa no que você faz. Você deve aparecer sim. Muitas mulheres precisam te ouvir, inclusive, tá? Você sabe o que eu tô falando. Vamos lá. Não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso. Marcos, gostando muito, mas confesso que não sei se consigo aplicar. Não tem problema, o Marcos. A aplicação, ela é um processo, tá, Marcos? Entende isso? O conhecimento, quando ele chega na tua cabeça, ele chega confuso mesmo. A ideia de você ter alguém para pensar para você é justamente essa, de que você tenha mais clareza de implementação. Se você tiver que pensar que nem eu penso, vai ficar muito difícil de você implementar mesmo, tá? O que eu trouxe para vocês é clareza. Agora, o processo de execução, ele demanda tempo, ele demanda coragem, ele demanda talvez ter alguém ali contigo, tá bom? Mas eu quero que você entenda isso. Eu não sou pai, tá? E eu pretendo ser pai de quantos filhos Deus mandar. Mas eu entendo que vocês que são pai, vocês estão aqui numa jornada de paternidade ou maternidade superior à minha, né? E vocês enxergam coisas que eu não enxergo. O horizonte de eventos de vocês é diferente do meu. E eu enxergo coisas menores, coisas pequenas ainda. Naturalmente, eu não vou conseguir implementar aquilo que as pessoas dizem. Aqui é o plano de ação, né? Só que aí que tem o quê? Aí tem uma pessoa que pensa para mim, para que eu não passe por esse limbo aqui embaixo e fique sobrecarregado, tá bom? Então a ideia é justamente essa. O Jairo falou aqui, ó, eu tenho vergonha de aparecer. Eu não apareço, eu apareço dando aula, diferente. Mas aparecer eu não apareço não, tá bom? E outra coisa, vergonha não paga conta, né? Tu prefere ter vergonha
e ser rico ou continuar com vergonha e ser pobre? Tome uma decisão sobre isso, tá bom? Então, cara, é com vergonha mesmo. Vai feio, vai bonito, você primeiro faz, para antes de você tomar a decisão. Vamos lá, vamos falar sobre os ganchos, tá bom? Os ganchos virais, eles são um bônus para vocês e depois a gente encerra a gravação e eu faço com vocês uma sessão de dúvidas. Então fica até aí o final, que vai valer a pena. Devo encerrar essa aula aqui por volta das 16h30. Primeiro gancho viral e o que eu mais uso, inclusive, qual que é? Polêmica, tá? Segundo gancho e talvez o gancho mais importante, crença forte. Rodrigo, não sei nada do que está falando. Então você vai lá no chat GPT, pega todos esses ganchos e pede para ele criar para você, tá bom? O Jairo perguntou uma dúvida: você tem alunos fotógrafos de ensaio feminino? Na última aula a gente mostrou, ô Jairo, uma aluna que investiu R$ 500 em tráfego e votou 30 mil, tá? E ela é fotógrafa feminina, tá bom? Agora, a não sei que você esteja falando de outro tipo de fotografia feminina, né? For fotografia sensual ou algo do tipo, aí não. Nem tenho esse tipo de aluno, nem quero, tá? Vamos lá. O terceiro gancho é uma afirmação. Eu vou dar um exemplo de cada uma, tá? Uma afirmação contra-intuitiva, tá bom? O quarto gancho é recompensa rápida. O quinto gancho é curiosidade. Um fato curioso, né? Uma notícia, algo do tipo. Já explico. O sexto gancho é jeito certo versus jeito errado. O sétimo gancho é um gancho específico. E o oitavo gancho é o gancho regional. Tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre polêmica. Rodrigo fala de polêmica o tempo inteiro, né? Hoje eu soltei uma, inclusive. Tá bom? Ah, o Jair falou: ó, estou saindo de ensaio sensual, glória a Deus. Tá bom? Se você está saindo mesmo, você é super bem-vindo da minha mentoria. Se você não está saindo, eu não quero ajudar. Não é uma coisa que eu acredito, tá bom? Então, se você está saindo para o nicho de medicina, pô, legal demais, tá bom? Legal demais. Aí, pô, faço maior questão de te ajudar a sair disso. De verdade, faço maior questão de te ajudar a sair disso. A gente tem uma mentoria que vai ser bem, bem boa para você nesse processo de reestruturação e reposicionamento, que é o Clube Million, tá bom? Depois a gente fala sobre ele quando a gente encerrar a gravação. Então aqui a gente tem polêmica. A polêmica é os conteúdos que eu costumo falar, né? Conteúdos sensíveis, conteúdos polêmicos, conteúdos que eu sei que causam polaridades e dualidades no mercado, tá? Crença forte, o PDF, né? Quando eu falo para vocês que enviar PDF é a pior forma de você vender o seu trabalho de fotografia. É uma crença que vocês têm, né? Todos vocês acham que precisam de Todos vocês acham que precisam de PDF para vender, né? E eu sou a prova viva, os meus alunos são a prova viva que eles não precisam de PDF nem fazer reunião para vender, tá bom? A afirmação contra-intuitiva. A afirmação contra-intuitiva é justamente algo contra-intuitivo. Então pensa comigo o seguinte, no formato de, no caso da Jéssica aqui, que ela trabalha com imagem, né? Que eu usei o exemplo aqui na aula foi de usar bermuda é coisa de criança, é coisa de adolescente. Uma afirmação contra-intuitiva. Por quê? Porque ninguém espera que você vá falar algo do tipo. Ou falar o seguinte: nem toda roupa de linha reta traz autoridade. Quem disse isso? Né? Então, uma informação contra-intuitiva. Então, aqui é uma quebra de padrão, tá bom? E você tem que ser bom para sustentar essa quebra de padrão, beleza? Recompensa rápida. Recompensa rápida foi o que eu falei. Hoje tem uma aula sobre Instagram. Como que você ganha de 30 a 100 seguidores por dia no Instagram. Tá bom? Então a recompensa rápida é sempre tem um presente associado, tá? A pessoa vai implementar e ela vai ter resultado com aquilo que ela tá falando, que você está falando para ela. Curiosidade. Curiosidade tem vários tipos de gerar curiosidade. Curiosidade pode ser notícia, pode ser ah, a forma como você se apresenta, mas curiosidade, geralmente eu gosto de trabalhar com perguntas, tá bom? Afirmações, notícias e também eu começo perguntas já é o que eu quero falar mesmo de fato, né? Afirmações também
e também a notícia já é o suficiente, senão vai confundir muito vocês. Jeito certo e jeito errado. Eu uso muito esse daqui também. Quando eu falo para vocês que para atrair um cliente de alto valor, você não precisa usar arquétipo, por exemplo. Porque o arquétipo, ele é o jeito errado de se fazer isso. O jeito certo é produzindo conteúdo assertivo, tá bom? Então aqui é também um contrassenso, tá? E aqui eu causo dualidade o tempo inteiro, tá? Específico, quando eu falo para vocês, você é um fotógrafo que fatura hoje mais de 20 mil reais por mês? Pronto, específico, né? Então eu tenho aqui um senso de reconhecimento específico. Eu estou falando com uma pessoa, sempre, tá bom? Ah, você é advogado que mora em Alphaville? Ponto. Sempre específico. E aqui o caso regional é o caso de Alphaville, como eu acabei de dizer, né? Porque ele é regional, mas ele é específico e regional. Você é um advogado que quer atrair clientes de alto valor e quer faturar mais de 50 mil atendendo em Alphaville? Pronto, foi específico e regional. Mas eu posso falar só com as pessoas que são de regional. Por exemplo, ah, você é um fotógrafo de São Paulo? Eu tenho um convite para te fazer. Pronto, regional, tá bom? Então aqui é uma determinação que você vai fazer geográfica, né? Maravilha? Rodrigo, isso aqui é o primeiro momento do conteúdo. Você vai usar o quê? As crenças, né? Os ganchos fortes, que eu chamo de gancho viral. O segundo momento do conteúdo, você vai fazer o quê? O desenvolvimento do conteúdo. E aí a sustentação intelectual dele. E o terceiro momento do conteúdo é o quê? O fechamento do conteúdo. E aqui é onde você vai colocar o teu CTA guardado, tá bom? Show de bola? Bom, vamos abrir para uma sessão de dúvidas agora. Dou por encerrado esse encontro. Tá travando aí para vocês ou já voltou? Voltou, voltou, voltou? Estamos de volta? Travou? Começou a chuva aqui. Falei que o primeiro elemento do conteúdo é o gancho viral, o segundo elemento é o desenvolvimento dele e o terceiro elemento dele é o fechamento, né? A gente chama de atos do conteúdo, tá bom? Os atos do conteúdo a gente coloca onde? Aqui dentro. Cadê? Os atos do conteúdo a gente coloca aqui dentro. Então a gente separa tudo isso dessa maneira. Beleza? Vou abrir a sessão de dúvidas agora e quero conversar com vocês também especificamente em cada caso aqui, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que foi falado hoje. Essa aula foi uma das melhores aulas que eu falei sobre conteúdo e eu espero que tenha gerado valor para você, da mesma forma que a gente se empenhou para fazer isso aqui acontecer.